Nós tivemos ontem a informação de que o Sindicato Rural de Tupanciretã Jari Quevedos divulgou uma nota de repúdio ao programa humorístico Zorra Total, que é apresentado na Rede Globo Televisão, e a nota foi divulgada ontem, na terça-feira, dia 26. A nota diz o seguinte, nota de repúdio. Através do presente instrumento, o Sindicato Rural de Tupanciretã Jari Quevedos vem manifestar sua inconformidade com um quadro vinculado no programa humorístico Zorra Total no último dia 23 de junho de 2018. No aludido momento ao término da apresentação dos personagens, a mensagem implícita passada foi que os produtores rurais utilizam de grande quantidade de agroquímicos para produzirem alimentos contaminando a população e o meio ambiente. Essa expressão está entre aspas, o que não é verdade. Para um veículo de comunicação em massa, tal mensagem, sem oportunizar o contraditório, macula a imagem da agropecuária nacional. E isso não podemos tolerar e permitir. Sugerimos ainda que outras entidades e instituições se manifestem sobre o assunto, assim bem como a presente nota possa ser usada para engrossar os demais votos de indignação do agronegócio brasileiro, chegando a autoridades e meio de comunicação, pois, abre aspas, povo que não tem virtude acaba por ser escravo, fecha aspas. Assina a nota Fernando Hernandes Cunha, presidente do Sindicato Rural de Tupanciretã Jari Quevedos. Nós estamos ao telefone em contato direto com o presidente, ele que assinou essa nota aí, para repercutirmos um pouco o conteúdo dela e, é claro, ouvimos alguns detalhes a mais com relação a esta posição do sindicato. Presidente Fernando Cunha, bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem, presidente? Bom dia, Miguel, bom dia aos ouvintes, não é? A comunidade de Tupã em geral. Enfim, Miguel, não é? Nós não assistimos ao programa, não é, o Zorra Total, mas devido à repercussão que teve nas mídias sociais, fomos atrás, não é, da gravação e a imagem que nós vimos é uma mensagem subliminar de que através do consumo de alimentos produzido pelos produtores rurais, a população é contaminada. Não é? Isso daí não é bem verdade, não é, Miguel? Nós sabemos que tudo depende da quantidade e da dose aplicada e da maneira como é feito, não é? Nós devemos de relembrar que o ano passado, em agosto, nós tivemos aquela etapa do Fórum Gaúcho, não é, do Ministério Público, não é, sobre o uso dos agroquímicos, não é? Onde foi amplamente debatido aqui em Tupanciretã o tema, proposições foram feitas, não é, e encaminhamentos também foram colocados ali naquele momento e estão em andamento. A gente tem que lembrar, não é, Miguel, que, por exemplo, muitos medicamentos humanos, conforme a dose utilizada e empregada, pode ser extremamente prejudicial. Nós temos que estarmos conscientes que quando nós vamos no médico, o médico, através do receituário, faz com que indica uma dose do medicamento aonde o paciente faz uso daquele medicamento. Agora, da maneira como ele é empregado, da maneira como ele é, vamos dizer assim, faz uso daquela receita, daí é de responsabilidade de cada um dos pacientes. O que vale ressaltar, não é, que como toda substância química, os agroquímicos, eles são degradados com o tempo, não é, Miguel? Então nós temos que ter muito cuidado quando nós falamos sobre o uso de agroquímicos, principalmente na produção dos alimentos, porque nós temos que ter o cuidado de que há uma diferença, não é, entre o dia da aplicação e o da colheita. Se esse período, por exemplo, foi maior do que o tempo de degradação do próprio produto aplicado, isso faz com que a dose que é aplicada, Miguel, não seja prejudicial à saúde humana. Então, muitos momentos, não é, a própria, vamos dizer assim, televisão e os meios de comunicação, ao mostrar a imagem de substâncias químicas serem aplicadas nas culturas, não é, dá a ideia de que aquele produto vai acompanhar, que aquela substância química, aquela molécula vai acompanhar aquele produto até o seu consumidor final. Então nós temos que ter muita cautela ao falarmos e ao passarmos uma mensagem ao consumidor e à população urbana, ou seja, muitas moléculas
elas são degradadas com o tempo. Então, do período da colheita até da aplicação até o da colheita, muitas moléculas elas já foram degradadas, não é? E a gente tem que ter também, não é, Miguel, bem presente conosco, que os agroquímicos, eles se subdividem em inseticidas, fungicidas e herbicidas, não é? Por exemplo, muitas vezes a população urbana tem na sua horta em casa ou muitas vezes no seu jardim, por exemplo, o ataque de lesmas. O que a pessoa faz? Vai numa loja veterinária ou vai até uma casa, vamos dizer assim, que revende produtos agroquímicos, e vai lá e diz assim, ó, eu quero um produto para matar lesma. Ela vai lá, aplica, e será que não contamina, por exemplo, a sua folhagem? Será que não contamina, por exemplo, a sua horta? Nós não sabemos. Fungicidas, por exemplo, são aqueles, como o próprio nome diz, que é utilizado para o combate de fungos, bactérias e vírus. E os herbicidas, que são utilizados para o controle de plantas daninhas. Então, assim, Miguel, nós temos que ter muito cuidado quando um meio de comunicação, uma televisão, um jornal, expressa, não é, a aplicação dos agroquímicos. Tudo depende do período, vamos dizer assim, da vida útil dele. Temos que lembrar, por exemplo, que os produtores rurais, nós temos uma cultura que ingressou aqui em Tupã-Siretã, alguns anos atrás, a canola, não é? A canola, num determinado estágio da cultura, ela tem a sua floração. E quem já não viu em alguma lavoura, não é? Aquele amarelo quando ela faz a floração. E aquela floração facilita com que haja a polinização, não é? Por parte das abelhas. Então, esse lado, vamos dizer assim, do produtor rural também precisa ser ressaltado e também precisa ser valorizado, ou seja, que através das suas próprias culturas ele facilita, não é, a preservação do meio ambiente e também a propagação de algumas espécies dentro, vamos dizer assim, da sua tarefa integrante do ecossistema. Esse programa foi levado ao ar no sábado, né? Foi no sábado. Me parece que já havia sido definido, porque a comissão foi aprovado, né, na comissão lá um projeto que altera a legislação sobre os agrotóxicos. Já havia sido votado ou não? Eu não me recordo, eu não tenho esse paralelo, mas eu acho que essa votação, se eu não me engano, Miguel... foi na segunda. Ela ocorreu na segunda. O senhor tem razão, foi na segunda. Tá, ela ocorreu na segunda. Então, de uma certa forma... Por isso é mais delicado o momento, né? Foi delicado e até influencia, não é, muitas vezes, uma tomada de decisão por parte dos parlamentares, né? Uhum. Dos parlamentares. Então, assim, ó, Miguel... Claro que o uso de qualquer substância química traz risco, não é, ao ser humano. Mas, por exemplo, as pessoas, quando utilizam do detergente nas suas casas para lavar a louça, ali é uma composição de substâncias químicas. Aquela água da sua pia, nos grandes centros urbanos, ela é corretamente tratada, será? Acho que algum percentual sim, mas um grande percentual não. Então, a população urbana também tem a sua parcela de responsabilidade. Muitas vezes, quando ela se utiliza de um inseticida, por exemplo, para matar ou controlar o ataque de moscas no seu ambiente de trabalho ou até mesmo na sua casa, aqueles aerosóis ou pastilhas ou qualquer outra, vamos dizer assim, artifício que é utilizado para o controle, aquilo é aprovado pelos órgãos governamentais, assim como também toda e qualquer substância química utilizada nas nossas atividades rurais, ela é aprovada sim pelos órgãos governamentais. Então há um controle, há uma, vamos dizer assim,
ao controle e itens de, vamos dizer assim, protocolos de segurança para sua aplicação são atendidos e são obedecidos. No final da nota, vocês disponibilizam para que ela possa ser usada para engrossar os demais votos de indignação do agronegócio brasileiro, né, chegando às autoridades, sugerindo que outras instituições façam também esta nota. Houve alguma repercussão nesse sentido? É muito nova, ainda foi ontem, mas até hoje já teve algum contato? Ela foi encaminhada, Miguel, para os deputados estaduais, para os deputados federais, não é, e aos senadores, e estamos... ela foi distribuída também para os órgãos da imprensa e acreditamos que durante o dia de hoje, não é, ela tenha, vamos dizer assim, seja engrossada, foi encaminhada para a FASU e para outros sindicatos da região, ela seja engrossada e receba o apoio, não é, de demais entidades e de demais autoridades sobre isso aí. Então, assim, ó, claro que muitas pessoas vão se perguntar, vamos, é uma pequena nota de repúdio, mas nós já estamos, o produtor rural já está cansado de sempre ser o alvo de críticas e de ataques costumados. Então, é necessário que mostremos a nossa indignação, que comecemos a alicerçar no povo urbano de que precisamos sim de uma nova legislação e que trate e que o produtor rural seja escutado também da maneira, e não de uma maneira unilateral, uma imagem subliminar, uma mensagem subliminar lançada num meio de comunicação, não é? E isso daí seja propagado e propalado em diversos segmentos e setores da comunidade. Com relação ao que foi aprovado, o texto que foi aprovado aí na comissão que altera a legislação sobre os agrotóxicos, o Sindicato Rural já tem uma posição? É o texto que vocês gostariam? Vocês concordam? Enfim, não, algumas adequações precisam ainda ser feitas, não é? E elas estão sendo trabalhadas pela Farsul, não é? Elas precisam... toda a legislação, nós acreditamos que ela precisa passar, por assim dizer, Miguel, por um crivo, não é, de equilíbrio e de aonde que seja a sua aplicação, não é, ela seja não só imediata, mas também ela seja com níveis de ponderamento e observando alguns critérios, não é, até mesmo não só de sustentabilidade, mas também que ela seja autoaplicável. E nós estamos observando alguns pontos onde a Farsul já está trabalhando nisso, de que ela veio um pouco a prejudicar o produtor rural. Então é necessário que haja um equilíbrio, como eu disse anteriormente, e isso já está sendo trabalhado e os ajustes estão sendo providenciados para tudo o que? Para que haja sempre o equilíbrio entre o que o produtor rural precisa fazer para produzir o alimento com sustentabilidade, que é o que ele já está fazendo, e o consumidor também tenha a garantia de que aquele alimento está sendo produzido, atendendo algumas exigências, as exigências dos órgãos sanitários, mas também que receba produto de qualidade e em quantidade também na sua mesa. Sem dúvida. Presidente, quero agradecer a sua atenção conosco aí, ficamos à disposição para algumas outras informações com relação à posição, inclusive, dos produtores que o senhor está representando na condição de presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Tupã-Siretã e Jari Quevedos. Mas eu sei que no intervalo a gente conversou, o senhor gostaria também de destacar a questão do orçamento participativo, do voto popular aí. Mas se quer complementar, por favor, fique à vontade sobre esse ou outros temas, presidente. Miguel, como sempre, agradecer mais uma vez, não é, a Rádio Tupã, que sempre é parceira do Sindicato Rural, dos produtores rurais e principalmente da comunidade de Tupã-Siretã e região, não é? E como você muito bem disse, Miguel, dar uma reforçadinha, nós estamos num processo de consulta popular, não é? Um mecanismo democrático, onde a comunidade tem o direito de optar pelos investimentos que gostaria
de receber, não é, na sua cidade ou até mesmo na sua região, e é uma forma muito fácil de votar. Você pode votar, existem algumas urnas volantes, não é, aqui em Tupanciretã, ou então você pode acessar o seu telefone ou na internet, basta ter um número do título do eleitor em mãos e é extremamente fácil. E de repente até se alguma pessoa não encontrar uma urna volante, o Sindicato Rural acessa aqui a página da consulta popular, não é, na internet, e a própria pessoa pode fazer a votação aqui. Então é importante, é necessário que as pessoas façam a sua escolha, optem, porque como disse o secretário Pipe, é necessário que um número mínimo de votantes exerçam essa faculdade da votação na consulta popular. E assim o fazendo, investimentos teremos nas nossas comunidades, na nossa região. Então, por gentileza, aquelas pessoas que ainda não fizeram, o façam, né? Procurem as urnas volantes, vão lá na prefeitura, na Câmara de Vereadores ou aqui no Sindicato Rural e façam, exerçam, vamos dizer assim, mais esse ato de cidadania, tendo em mãos também o número do título do eleitor. Bom, nós também estamos à disposição aqui na nossa recepção. Aliás, o senhor já votou? Eu não votei ainda, presidente. Já votei. O senhor já votou? É extremamente fácil, não é, Miguel? Você não... em 30 segundos você vota. O senhor já votou em qual item? Eu votei no item do fortalecimento da agricultura familiar. Perfeito. O item 2 ali. E o item 2. Perfeito, muito bem. Eu acho que vai ser a minha escolha também. Estou analisando entre o 1, o 2 e o 3 ali. A gente sabe que, por exemplo, o vídeo monitoramento e o cercamento eletrônico é importante, é interessante, não é? Mas nós temos a opção apenas de um item, não é? Então, o ideal é que... Concentremos, né? Oi? Que concentremos num voto. Que se concentre em 2, 3 e daí se facilita como explanado pelo secretário Pinto. É verdade. Aliás, o vídeo de monitoramento, nós temos um bom investimento já em Tupã, né? Ele já está bem... Existe já um bom investimento, mas nós temos que ir fortalecendo, por exemplo, a agricultura familiar. A gente sabe que outros investimentos acontecerão para o agronegócio da nossa região. Também estou pendendo para esse. Acho que vou votar nesse aí. Aliás, um palpite para o Brasil hoje à tarde, presidente. Miguel, assim, ó, eu achei muito interessante, não é, Miguel, eu recebi num grupo de WhatsApp, até respondendo, vamos acreditar 2-0, tá? Tá. Vamos acreditar 2-0, mas eu achei muito interessante, ó. Recebi num grupo de WhatsApp, vamos torcer pelo Brasil, vamos torcer pela seleção e rezar pelo Brasil. Uma linguagem subliminar, porque eu estou observando, Miguel, por incrível que pareça, e até gostaria de utilizar o seu veículo de comunicação e dizer que durante a parte da tarde o Sindicato Rural não estará funcionando. Tá? Porém, o que eu tenho notado, Miguel, é que parece que a população brasileira, aqui em Tupã, pelo menos a gente nota, não está com aquele ânimo de Copa do Mundo, né? Por que será? Será que é com relação ao cenário político que estamos vivendo? Pode ser, né? Eu acho, né? É verdade. Eu acho. Vamos refletir sobre isso. Sem dúvida. Mas vamos torcer pela seleção, então. Vamos torcer pela seleção e rezar pelo Brasil. Tá bem. Presidente, eu sei que o senhor saiu de uma reunião. Obrigado pela sua atenção conosco aí e boa sequência de trabalho. Nós agradecemos pelo espaço, mas estamos sempre à disposição, Miguel. Perfeito. Um abraço, presidente. Um abraço. Obrigado, Miguel. 9h33, 9h33. Fernando Cunha, presidente do Sindicato Rural de Tupanciretã, Jari Quevedo, repercutindo conosco a nota que foi divulgada na tarde de ontem, colocando à posição uma nota de repúdio do Sindicato Rural com relação a uma parte do programa Zorra Total, que foi veiculado na Rede Globo de Televisão na noite de sábado e que, segundo a nota ali, utilizou-se de linguagem subliminar para falar ou manifestar questão relacionada ao agrotóxico no aspecto negativo, né, dessa questão. Bom, são 9h33, eu vou ao intervalo comercial, já retorno com o seu programa Variedades, que tem o patrocínio de farmácias associadas aqui. Você tem amigos? Farmácias associadas em Tupã é Farmácia Econômica, na Avenida Rio Branco 437, telefone 3272-1444. Estamos também em nome de
Delta Sul e o mês dos namorados, presente para ele, presente para ela. Você tem na Delta Sul, com um prazão Delta Sul, a gente começa a pagar só em agosto, até setembro, se for melhor para você. São 9h34, a gente vai fazer um intervalo. No retorno, vamos ver se é possível um contato com o delegado da Polícia Federal de Santa Maria, delegado Getúlio Jorge de Vargas, que cumpriu um mandado de busca e apreensão da Justiça Federal no dia de ontem, aqui em Tupã-Siretã, e a gente vai repercutir essa informação. Vamos a um rápido intervalo comercial, eu já retorno.